Você sabia que é possível investir em um imóvel e receber aluguel mesmo se você não tem um imóvel? Aliás, imóvel é ou não é um bom investimento? É sobre isso que vamos estar tratando aqui nessa sexta aula sobre educação financeira. E se você é novo aqui no canal, assiste aí a playlist dessa série. Estamos tratando aqui de educação financeira, desde o básico, de como criar esse hábito de você poupar, de você guardar, ter um dinheirinho guardado, mesmo que seja no cofrinho, depois aprender a investir na poupança e aí evoluindo. No último vídeo eu dei uma introdução sobre renda variável, né, sobre o que é investir na bolsa de valores. E esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre uma opção que tem na bolsa, que são os fundos imobiliários. Mas antes de falar dos fundos imobiliários propriamente dito, precisamos entender o conceito, né, do que é investir num imóvel. Aí vem sempre aquela pergunta, o que é melhor, você comprar ou você alugar o imóvel? A resposta é, depende, né? Depende do que você tem de objetivo na sua vida, depende da sua qualidade de vida, depende de onde você mora, depende do que você trabalha, né? Nem eu, nem ninguém, nem nenhum youtuber vai dizer o que é melhor para você nesse sentido. Eu, por exemplo, moro numa casa própria que eu consegui comprar à vista a partir de um empréstimo consignado. Só que aí eu fiquei pagando empréstimo, né, anos e anos. Mas a casa estava quitada, não precisei pagar aluguel, só precisei fazer umas reformas. E, aliás, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Já uma amiga minha prefere pagar R$2.000 de aluguel, mas ela mora no centro do Rio de Janeiro. Tudo perto, né? Desce, tem metrô na porta, tem ônibus, né? Tudo perto ali. Então, isso depende do que você tem de objetivo de vida. Você tem que colocar numa balança e ver o que é melhor para você. Né? Eu, por morar mais afastado do centro, né? Tem que pegar um ônibus mais caro, não tem metrô, ou então me locomover com um veículo próprio, e aí tá todo mundo acompanhando essa alta absurda do preço dos combustíveis. Enfim, tudo vai ter o seu custo. E adquirir um imóvel próprio tem suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Por exemplo, um dos piores investimentos que eu fiz foi ter comprado um terreno em Cabo Frio, numa região bastante distante da praia. Se eu comprasse mais próximo da praia, aquele terreno valorizaria. Mas não é o caso, não é a realidade que está acontecendo. Então o terreno está lá, é longe para ir para lá para acompanhar, estrada de chão, é de ruim acesso. Para fazer uma obra no terreno, as coisas estão tudo caras. Até o preço do cimento que era tabelado subiu absurdamente. Está falando aqui do Brasil 2021, né? Se você está vendo esse vídeo aí no futuro, você pode deixar nos comentários aí como está a realidade. Mas a realidade de 2021 é que está muito difícil fazer uma obra, está muito caro. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu também com meu pai, quando ele era solteiro ainda. Ele comprou um terreno numa localidade meio erma, que depois, ao longo das décadas, aquilo foi começando a ser invadido e tomado aí pelo poder paralelo, ou seja, desvalorizou. E o terreno também está lá, parado, abandonado, né, sem poder fazer muita coisa, que não dá nem para entrar lá. Investir em um terreno pode ser muito bom se você compra num lugar que vai valorizar bastante, mas pode ter essas suas desvantagens. Ou seja, todo investimento tem seu risco. Não é 100% certo que você vai comprar um terreno e aquilo se valorizar. Ou uma casa, né? Estou falando aqui de terreno porque é o básico. Mas digamos que você já compra uma casa construída. Tem que ver se essa casa tem documentação, tem escritura, se aquilo foi uma posse, foi uma invasão, ou se vai aparecer algum dono aí do nada. A gente vê tanta reintegração de posse aí. Então investir em um imóvel, mesmo que seja físico, tem seu risco. E também tem seus custos, né? Você tem um custo de IPTU todo ano. Você tem que eventualmente fazer alguma obra de manutenção. Uma obrinha aqui, uma obrinha ali, estourou um cano, caiu um reboco, fazer uma pintura. Né? Isso tudo são custos. E por fim, se você decide vender aquele imóvel, você pode ter alguma dificuldade em vender, né? Um imóvel físico, ele não tem muita liquidez, né? Você pode ficar anos e anos com aquele imóvel à venda e não conseguir vender. Agora, mesmo assim, é bom ter o seu cantinho, é bom ter o seu lugar, né? Um lugar para chamar de seu. Um outro problema é que o imóvel ele tem um valor elevado, né? E aí, mesmo com as políticas de popularidade de construção de casas populares, ainda é algo muito alto para a maioria da população brasileira. Sobretudo nesse período de crise aí, com tanto desemprego, né? E a renda da família terem caído por conta da inflação. Então muita gente opta por entrar no financiamento, comprar imóvel na planta, né? E aí que os educadores financeiros condenam isso, né? Que isso é desvantagem, você vai pagar os juros absurdos e vai acabar comprando esse valor de 2, 3 imóveis. Por isso, muitos desses educadores financeiros aconselham a viver de aluguel.
Você só vai pagar o aluguel e o imóvel nunca vai ser seu. Mas se você precisar de alguma manutenção, você vai entrar em contato com o locatário para negociar aí a melhor forma de fazer essa reforma. Ou se você quiser se mudar, você simplesmente se muda. Aliás, tem gente que tem o imóvel próprio e deixa o imóvel alugado e vive de aluguel. Porque você ter o imóvel próprio e alugar, você também está recebendo um tipo de renda extra todo mês. É quando o seu imóvel deixa de ser um passivo, né, que é aquilo que te dá custos, e se torna um ativo, te torna algo que vai te trazer uma renda. Mas mais uma vez, não sou eu nem ninguém que vai dizer o que é melhor para você. Eu estou aqui só para ajudar, né, colocar algumas coisas na cabeça para a gente pensar, né, e refletir sobre. Mas vamos lá, como é investir em um imóvel mesmo que você não tenha um? Uma das maneiras eu já falei no vídeo sobre renda fixa, que é investir em LCI, que é até um investimento que eu gosto de fazer quando eu tenho algum objetivo, que é letra de crédito imobiliário, que rende mais do que a poupança e é isento de imposto de renda. Você investe através do seu banco ou corretora, busca um título que faz sentido para você e no vencimento você tem o valor que você aplicou mais os juros contratados. E uma outra maneira, que é o tema desse vídeo, é fundos imobiliários. Mas ainda antes de falar sobre fundos imobiliários, vamos fazer uma análise desse sintagma, né? Fundos imobiliários. O nome já diz, né? Fundo. O que é um fundo? Fundo é um tipo de aplicação que você tem um gestor que vai aplicar o seu dinheiro de acordo com o objetivo daquele fundo. E existem centenas de fundos, né, com seus respectivos gestores. O objetivo é que se você não entende, não sabe muito bem o que você quer, ou se você não tem muito tempo para acompanhar a bolsa, ou muito tempo para estudar, você passa essa incumbência para o gestor do fundo, que é um profissional, né, que estudou para isso e vai poder gerir melhor, em teoria, o seu dinheiro. E aí tem fundo para tudo. Tem fundo que investe em renda fixa, tem fundo que investe em renda variável, tem fundo multimercado que vai investir um monte de coisa. Hoje em dia tem fundo até de criptomoeda. Aliás, essa semana está na mídia aí, né, uma quadrilha que pegou o dinheiro dos investidores com esse objetivo de investir no fundo de criptomoedas e roubou o dinheiro das pessoas. E agora está todo mundo aí atrás para ressarcir seu dinheiro. Ou seja, tem muita armadilha, tem muito golpe nesse ramo, né? Mas é claro que não é todos, tem gente que é séria. Porém, eu não aconselho a investir em fundo nenhum, né? Se tem fundo de renda fixa, você mesmo pode investir em renda fixa, seja nesses títulos de CDB, LCI, LCA ou Tesouro Direto. Você mesmo investe. E tem vídeo aqui nesse canal falando sobre cada um. O mesmo com criptomoedas. Você mesmo, você faz sua conta no exchange e compra suas criptomoedas. Você não precisa terceirizar isso, colocar isso na mão de alguém para fazer por você. Até porque todo fundo ele tem uma taxa, que é o valor que o gestor vai cobrar, né, do trabalho dele. E além do mais, os fundos não têm garantia do FGC. Ou seja, se porventura a gestora daquele fundo quebrar, já era teu dinheiro, né? Você perdeu porque não tem a garantia do FGC. Então o fundo é furada, pelo menos na minha opinião. Mas os fundos imobiliários já tem uma diferença. Eles são negociados na Bolsa de Valores, né, na B3. O número de investidores tem cada vez crescido mais sobre essa modalidade de investimento, o que torna isso um investimento mais seguro, tal como investir em ações. Mas é óbvio que todo investimento tem seu risco. Então você precisa estudar um pouco e saber mais ou menos o que você está fazendo. Basicamente, existem dois tipos de fundo imobiliário. O fundo imobiliário de tijolo e o fundo imobiliário de papel. O fundo imobiliário de tijolo é aquele que realmente tem um imóvel construído, né, físico, como por exemplo fundos que investem em galpões logísticos, né, como essa crescente alta da venda de produtos pela internet. As lojas, elas precisam estocar, né, seus produtos, né, então costumam alugar galpões, e aí aqueles galpões cobram aluguel dessas lojas, né, tipo Magazine Luiza, tipo Casas Bahia, que é o Via Varejo, e aí recebem aluguel dessas grandes empresas. E se você então compra uma cota de um fundo imobiliário que investe em galpão logístico, você vai receber uma fração desses aluguéis que eles recebem. O mesmo para fundos imobiliários de shopping, por exemplo. Eu mesmo na minha carteira tenho um fundo imobiliário de shopping, que é o fundo que gere o shopping da minha cidade. Então faz todo sentido eu investir nesse fundo, porque eu conheço o shopping, né? Já frequentei antes da pandemia, estou até esperando um pouco a pandemia melhorar aí com o avanço da vacinação, para voltar a frequentar, né? Mas o shopping já está lá, já está aberto, já tem gente, né, frequentando.
Então esse fundo ele recebe aluguéis dos lojistas que estão lá, né? São várias lojas dentro de um shopping, são vários shoppings. E aí quando eu adquiro uma cota desse fundo, eu tenho o direito de receber uma parte desses aluguéis. Ou seja, eu me torno dono de um pedacinho daquele shopping. E isso é muito democrático, né? Quando é que uma pessoa, né, pobre, de classe média baixa, vai ter um shopping? No mundo capitalista, jamais, né? Dessa maneira, né, dessa gestão, você acaba adquirindo um pedacinho daquilo. E qualquer um que comprar uma cota do fundo vai ter também o seu pedacinho nesse latifúndio. Então, essa é uma maneira de democratizar os latifúndios, né? Cada um ter o seu pedacinho ali, que te cabe. Parodiando aí o Chico Buarque. O outro tipo de fundo imobiliário é o fundo do tipo papel, que é aquele que investe em CRI, né, certificado de recebíveis imobiliários, ou até um fundo de fundos, que é o fundo que vai investir em outros fundos. Todos eles costumam pagar dividendos mensais e esses dividendos eles são isentos de imposto de renda. Pelo menos por enquanto, né, porque tem essa proposta de reforma tributária aí que querem taxar dividendos também. Mas o investimento em fundos imobiliários é recomendado para aquele que quer viver de renda no futuro. Como eles pagam dividendos mensais, então você tem uma renda todo mês. Então, quanto mais você investir em fundos imobiliários, mais dividendos você recebe por mês, a ponto de um dia você acumular um valor que vai suprir suas necessidades mensais ali. Ou seja, você vai ter uma renda passiva, né? Então pode parar de trabalhar. Mas é claro, assim como as ações, como eu falei no vídeo passado, que é bom você ter uma carteira diversificada, porque uma hora um setor pode subir, outra hora um setor pode cair. É importante também você ter uma diversificação dos fundos imobiliários. Não pode dar para botar num só fundo, que aí esse fundo desmorona, como inclusive está acontecendo. Desde o início do ano, minha carteira de fundos imobiliários está tendo negativo, né? Eu já comprei fundo R$90, agora está 70 e poucos reais. Eu recebo os dividendos todo mês, mas mesmo que eu fosse vender as cotas que eu já comprei, eu não teria o valor que eu investi no momento. Então é sempre bom estar diversificando sua carteira. Essa queda, inclusive, né, tem também a ver com a segunda onda da pandemia de Covid-19, só que os fundos sofreram muito mais do que as próprias ações. As ações já até se recuperaram e os fundos continuam em queda. Se a gente entrar no Google e digitar IFIX, que é o índice, né, que regula os fundos imobiliários, a gente vai ter esse acompanhamento da oscilação, né? 5 dias, não, vamos botar aqui de um mês, não, 6 meses. Então é possível acompanhar que os fundos eles têm, né, sofrido essa queda. Aí uma delas tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com a alta da taxa de juros. Porque a partir do momento que a taxa de juros aumenta, as pessoas tendem a voltar a ver a renda fixa como um bom investimento e aí acabam querendo sair desses investimentos de risco, né, da bolsa. E aí os fundos imobiliários costumam ter essa queda. Isso não quer dizer que eles se tornam investimentos ruins a partir do aumento da taxa de juros, e sim porque na renda fixa você tem um risco menor. Tirando o Tesouro Direto, que eu já mostrei que eu estou perdendo dinheiro lá, os investimentos de renda fixa, geralmente você vai ter sempre mais dinheiro do que aquilo que você colocou, né? Ou seja, um investimento de baixo risco conservador. Daí a tendência é que quando a taxa de juros aumenta, os fundos imobiliários caem. Mas eles não passam a ser investimentos ruins por conta disso, porque afinal de contas, voltando para a lógica do fundo de tijolo que investe em um shopping, por exemplo, eu estou vendo o shopping lá funcionando. Então é claro que eu não vou botar meu dinheiro todo nesse fundo, mas eu vou botar uma partezinha dele sim. Uma parte em fundos imobiliários, uma parte em ações, uma parte na poupança, que é a reserva, e uma parte na renda fixa, dependendo do objetivo, um LCI. Mas tem uma coisa, se você entra na bolsa e começa a investir, você passa a ter que declarar imposto de renda. Declarar é diferente de pagar. Você não precisa, se você for isento, você não vai pagar imposto de renda, mas você tem que declarar lá. Todo investidor de bolsa tem que declarar imposto de renda. Você vai ter que pagar imposto se você vender as cotas que você comprou e pagar o imposto sobre o lucro. Como atualmente estou tendo prejuízo, se eu vender minhas cotas, eu não pago imposto, né? Porque tá menos do que eu investi. Mas se fosse o caso das cotas valorizarem e aumentarem, então teria que pagar, se eu fosse vender essas cotas, eu teria que pagar 15% sobre o lucro. Mas meu objetivo não é ficar vendendo, né? O objetivo é a longo prazo, né, acumular e aí receber cada vez mais dividendos sobre essas cotas. E por enquanto não aprovam a reforma,
esses dividendos eles são isentos. Então essas são as informações iniciais que você precisa saber caso você opte por investir em fundo imobiliário. Então, para terminar, gostaria de deixar aqui uma dica de 2 sites onde é possível acompanhar melhor esses fundos. Um deles é o Fundos Explorer, que é voltado especificamente para os fundos imobiliários. Ele traz aqui quais os fundos, as maiores altas e as maiores baixas. Rolando aqui, tem umas opções interessantes, por exemplo essa aqui de mapa de FIIs, que você pode localizar quais os fundos imobiliários que tem no seu estado, né? Então, bem bacana isso. E você tem a lista completa aqui dos fundos que estão disponíveis na bolsa. Então é um bom site para estudar, que você clica em qualquer um deles aqui, ele vai te dar os dados dos fundos. Ou então vindo aqui em ranking de fundos imobiliários. Você tem aqui qual é o código do fundo, qual é o tipo, né, o setor, o preço das cotas, e o dividend yield, que muita gente vê, né, se é que você está rendendo mesmo mais ou menos que a renda fixa ou com a inflação. Enfim, mas informações bem interessantes aqui sobre cada um dos fundos listados na bolsa. E o outro site é esse aqui, Fundamentos, no qual você vem aqui, clica aqui em cima em FII, né, fundo imobiliário, e clica em buscar. Aí aqui é a mesma coisa, vai dar a lista completa aí dos fundos imobiliários e com informações interessantes também sobre eles, que tem o valor de mercado de cada fundo aqui, e aí você pode organizar por ordem alfabética, por segmento, né? Então tem aqui, ó, tem fundo de hospital, fundo de hotel, os fundos híbridos, né? Fundo de papel, laje corporativa, logística, né? Que são os galpões, tem fundos residenciais, fundo de shopping, ou seja, vários. E os CRIs, né? Títulos de valores imobiliários. Dá para você observar a cotação, quanto cada um tá valendo. Ó, tem um fundo aqui de 79 mil reais, isso mesmo, gente. Caramba. Organizar por dividend yield. Mais uma recomendação, não se paute no dividend yield. Que se tiver um dividend yield muito alto aqui, é porque alguma coisa aconteceu. Porque não é o padrão. Se você pegar os maiores fundos, né, a gente organiza aqui por valor de mercado, os maiores fundos da bolsa, eles pagam mais ou menos um dividend yield parecido, de 3 a 5%. Outra coisa interessante de observar é a liquidez, né? O quanto fácil ou difícil é vender aquela cota daquele fundo. Então, os maiores fundos da bolsa eles também vão ter uma alta liquidez, eles são altamente negociáveis, independente do valor do fundo. Tá? Ó, esse fundo aqui, MXRF11, agora está custando R$ 9,99 e ele tem uma liquidez imensa. Já a maioria dos fundos eles possuem na casa dos R$ 100 a cota. Não é o valor da cota que vai dizer se o fundo é caro ou barato, e sim o valor patrimonial, que é esse aqui, nessa coluna aqui, que consiste no seguinte: se o valor de mercado ele estiver na casa do 1%, significa que ele está no preço. Se ele estiver acima de 1, é porque a cota está cara. E quando estiver abaixo de 1, é porque a cota está barata. É isso que determina se uma cota está cara ou barata. Então basicamente é isso, essas são as informações iniciais para quem aí despertar o interesse em investir no fundo imobiliário. É uma maneira de investir em imóvel sem você ter o imóvel e mesmo assim você vai receber aluguéis mensais por isso. Mas claro, é preciso ter uma certa dedicação, dar uma olhada, entrar ali no Fundos Explorer e ler os relatórios do fundo que você desejar. Eu aqui não vou dar nenhuma dica, não estou nem falando qual é o fundo que eu invisto, porque isso aqui não é uma recomendação. Esse investimento ele tem que fazer sentido para você. Eu aqui só quis falar do pontapé inicial e te ajudar a pensar sobre esse assunto e refletir, e aí sim você começa a caminhar com suas próprias pernas. Nos vídeos posteriores eu vou até estar falando de um ou de outro, dando exemplos, né, falando especificamente, mas isso aqui não é um canal de recomendação. É um canal que vai te ajudar a ter uma educação financeira para que você tenha uma qualidade de vida melhor, um futuro melhor. Então, se esse vídeo te ajudou, já se inscreva aí no canal,
e acompanhe essa série de vídeos sobre educação financeira. Eu estou gravando aqui exatamente nesse formato de vídeo aula. E aliás, o que você está achando desse modelo? Tá legal? Tá atendendo? Deixa aí um comentário que eu vou ter o maior prazer de ler e te responder. Eu sou Felipe Tardim e até o próximo vídeo.